Olá, amigos do agronegócio. Você já sabe que a nova Volkswagen Amarok é a nossa parceira aqui do Agro 360. A nova Amarok V6 tem 5 anos de garantia. Essa é bruta de verdade, com a tração 4Motion que garante estabilidade e segurança em todos os terrenos. A maior capacidade de carga útil da categoria, sem falar no espetáculo das novas grades frontais e faróis em LED. Mas a Volks não parou por aí. A Amarok V6 tem o motor turbo diesel mais potente da categoria. São 258 cavalos com a função Overboost, que atinge até 272 cavalos. É potência demais. Não dorme no ponto, hein? Passa numa concessionária Volkswagen, faça um test drive na picape carregada de força bruta. Eu garanto que você vai se impressionar, assim como eu estou me impressionando. Se você busca maximizar o desempenho e a saúde dos seus cavalos, conheça o Mega Energy. Esse suplemento energético é uma combinação exclusiva de óleo de soja, arroz, linhaça e peixes, enriquecido com vitamina E. Ele promove benefícios incríveis, como o aumento da resistência física, melhora na recuperação muscular e proteção antioxidante ideal para cavalos atletas, para potros em crescimento, garanhões em estação de monta e éguas em reprodução. Com o Mega Energy, você oferece ao seu cavalo o que há de melhor em nutrição para um desempenho superior. Não perca essa oportunidade de potencializar os resultados do seu time. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Todo mundo já sabe que o agro move o Brasil, mas quem move o agro? Só mesmo um gigante para cumprir esse papel. Volkswagen Meteor, que nós chamamos de Meteor da Paixão. Potência, estabilidade e conforto. O Meteor garante a melhor média de consumo de combustível, completo com tudo que um extra pesado precisa ter. Eficiência e economia numa máquina só. Resultado na estrada e também no seu bolso. Esse gigante que conquistou o coração dos caminhoneiros com novas opções de série ainda conta com os planos de manutenção pensados sob medida para cada tipo de uso. E se eu ficar falando aqui as vantagens, eu vou demorar até 2 safras para terminar. Não se esqueça, você que move esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. Confira as condições especiais no mês de abril ou vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você vai fazer um ótimo negócio, pode ter certeza. Olá, amigos do agronegócio, está no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no Canal Rural, o canal do criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube Agro 360 Podcast. Mais um convidado especial para hoje, mais uma vez, falar sobre Nelore, porém hoje Nelore de Elite. Murilo Gibertoni está aqui com a gente, como é que chama a marca da fazenda? Olá, Rafael, tudo bem? Obrigado primeiramente pelo convite. Eu que agradeço pela tua presença aqui. É uma honra para mim, para minha família, poder falar um pouco do Nelore Elite, sobre o Nelore Gibertoni, que é uma paixão que a gente vive no dia a dia. O pessoal chama de Giber, né? Mas é Gibertoni, né? Muita gente chama a gente de Giber, o nosso sufixo na marca dos principais animais que a gente produz é Giber, então a gente tem um orgulho muito grande de poder carregar o nome da nossa família por todo o Brasil com o Nelore Gibertoni. Hoje a marca Gibertoni é muito forte no Nelore de Elite, né? E a gente vai falar muito sobre isso, mas eu sei que a história da fazenda... Como é o nome da fazenda? Fazenda Santa Terezinha. Santa Terezinha, em Taquaritinga, São Paulo. Exato. A história da fazenda não começa com o Nelore, tem uma história maravilhosa por trás. Graças a Deus, a nossa família, Rafael, sempre trabalhou muito unida. Meu avô, meu tio, e aí com isso veio meu pai, meu tio, meu primo, minha prima. Então é uma família que trabalha pro agronegócio. E nossa paixão sempre foi o agro. A gente começou lá atrás com a laranja. Na época do teu avô ainda? Na época do meu avô. Meu avô sempre plantou laranja. Meu avô plantava laranja, ele sempre até brinca que ele queria abrir a janela do quarto dele, esticar o braço e pegar uma laranja para chupar. E com isso veio uma época um pouco mais difícil da laranja, que foi quando surgiu o greening, que deu uma dificultada na nossa região para produzir. Foi que a família decidiu diversificar os negócios. A gente começou com limão, começou com a goiaba, a cana-de-açúcar, e veio nisso a paixão pelo Nelore de Elite. A gente já tinha uma fazenda em Pongaí que produzia gado de corte, mas 100% comercial. Por acaso, meu avô sempre teve essa vontade de criar o gado Elite. E eu, muito novo, me interessei. Quis começar a saber o que significava o gado Elite, porque uma vaca poderia valer uns valores que a gente não tinha na nossa realidade. Por que uma vaca pode valer 1 milhão? Por que uma vaca pode valer 2, 3, 4? Hoje a gente pode até ver vaca sendo vendida por 20
24 milhões, que foi o É o recorde. recorde, né? Então, eu me interessei muito naquilo quando eu já era novo, 13 anos. E acompanhei leilão, acompanhei exposição, foi começando a gostar, dando incentivo pro meu avô, que era um sonho dele. E a família toda foi se apaixonando e, graças a Deus, hoje, um sonho que era de criança, de um adolescente de 13 anos, de um senhor de, na época ele tinha uns 60 e pouco, quase 70, a se transformar, graças a Deus, numa marca que hoje, graças a Deus, é muito consolidada no mercado e a gente pode oferecer produtos de qualidade para todo mundo. Já vamos aprofundar no Nelore, mas eu queria perguntar uma coisa que a gente sempre conversa aqui na questão da sucessão do agronegócio, né? A sucessão no agronegócio é algo que preocupa muitas pessoas, eu vejo muita gente preocupada. Eu tô vendo na tua família algo que deu certo. Deu. Tá todo mundo junto, os primos, né? E ainda mais quando junto os agregados e tudo mais, é algo que tem certo. Você diria que essa diversidade na produção do agronegócio pode ser um dos fatores para ter dado certo? Você está falando de produção de frutas, cana-de-açúcar, né, a pecuária, que nós vamos falar bastante dela. O que mais você tem lá? De goiaba, limão, laranja, que você teve que parar por uma questão sanitária que tá dando trabalho pros laranjeiros, né? Mas você acha que essa diversidade foi um dos fatores que ajudou essa sucessão? Eu acho que sim, eu acredito muito nisso, porque cada um fica mais responsável por um setor. E a gente vive para isso. Por exemplo, eu fui o primeiro neto a me formar, fiz zootecnia, então me dedico pro gado. O meu irmão veio depois, tá fazendo fez veterinária. E hoje ele trabalha com nós na fazenda. Toda a parte reprodutiva, toda a parte clínica, ele que é responsável. Meu primo entrou na faculdade agora, ele faz agronomia. Vai pra fruta. A minha outra prima formou em administração, ajuda na administração das coisas. Agora uma outra prima minha, que também faz parte da sociedade, acabou de passar na faculdade de medicina. Essa tá um pouco mais fora do ramo, mas nós todos estamos vai cuidar da saúde pra vocês trabalharem direitinho. Ela que vai cuidar da saúde nossa, né? Tem que preservar vocês pra manter isso aí. Exato. Mas é uma das preocupações hoje muito crescente a cada dia mais, né? A sucessão do agronegócio. Embora a gente vê hoje uma bandeira puxando pro nosso lado muito grande de quem tá aqui nos grandes centros também, né? Exato, Rafael. E uma coisa que eu vejo muito, o gado de elite sempre veio muito bem. Desde aquela época que eu comecei a assistir, só que a gente viu uma queda de preços, um mercado acomodando, tinha muita oferta, muita gente liquidando por ser pessoas mais idosas e não ter sucessão. Então isso era uma coisa que estava preocupando um pouco no que ia acontecer. E incrível que pareça, na época que veio a pandemia foi uma incerteza muito grande, a gente não sabia como que se comportar o mercado. E foi aí que o Nelore voltou a explodir. Antigamente você vendeu um animal por 10 mil reais de parcela, que seriam 300 mil reais, você tinha que suar e fazer acontecer, porque era muito difícil. Tinha que ser aquele animal extraordinário. Porque tinha muita oferta e também não tinha muita gente animada com o negócio de comprar. Veio a pandemia, o negócio explodiu. Hoje uma bezerra boa vende por 10 dando risada e atingindo cotações que a gente nem imaginava. E até me perguntaram por que aconteceu essa explosão. E aí a gente reflete muito, conversa com muita gente. O que eu vejo muito é essa sucessão que voltou a ter. Muita gente nova criando. Por exemplo, a gente via pecuaristas que não tinham filho, não tinha sucessão que interessava pro agro. A pessoa começa a gostar, se interessar. Então, assim, isso que eu acho que eu vejo que é muito legal. Como que a juventude que tem hoje movimentando o Nelore, e junto com as pessoas que fizeram história e sempre vão continuar isso na história do Nelore, mas que tá movimentando. A gente tem amigos, o nosso grupo de amigos, por exemplo, o Aguinaldinho, um grande amigo meu, ele é do Nelore Paraná. O ramo dele é totalmente fora do negócio, é um grande empresário, só que apaixonou pelo negócio de pista, então tá animado. Tem Vinícius Lucente, o Cássio era um grande criador, desde quando a gente começou, antes até mesmo da gente começar, o Vinícius pegou um gosto e hoje deu uma nova cara pro projeto. Então, assim, a gente tem vários amigos que estão dando seguimento, e eu acho que isso que é um dos grandes fatores dessa juventude tá tão ativa, tão animada com o negócio, que deu essa explosão de novo no negócio. Isso para nós do negócio que ama na raça Nelore, que ama o Nelore de elite, que ama as pistas, isso é muito interessante, eu acho que é muito legal. Agora vamos contar a história de como você entrou no Nelore, que achei, você já me deu um spoilerzinho ali atrás, falei, para de contar que eu quero falar no programa. Foi assistindo TV que você se apaixonou pelo Nelore? Foi assistindo leilão, todo final de semana eu dormi na casa do meu avô. Aí eu sempre morei no sítio, quando
Cresci no sítio, minha infância inteira foi no sítio. E a casa do meu pai era de um lado e a casa do meu avô do outro. Só que todo final de semana eu gostava de dormir com meu avô e minha avó. E meu avô assistia leilão todo dia. Todo dia, todo dia. Então teve um sábado que ele tava assistindo, era um leilão até inclusive na Mata Velha. Não lembro se era Expoinel ou Exposebu. Mas eram esses leilões muito interessantes. E aí vendeu uma vaca lá por 2 milhões. Aí meu avô falou, nossa, olha, vendeu essa vaca é muito boa por 2 milhões. Mas Aí ele já tinha um conhecimento dos padrões raciais e tudo mais? meu avô, sim. Sim. Porque ele acompanhava muito leilão. Uhum. Eu, zero. Eu só vi o gado de Pongaí. Quando a gente tinha... Que era o gado mais comercial. Corte. E eu sempre tendi mais pro lado do gado. Uhum. Quando meu pai, nas minhas férias escolares, meu pai sempre me colocava para trabalhar na roça. Quando eu ia trabalhar no limão, na laranja, não era muito minha paixão. Mas quando precisa ir para Pongaí, que vai ter uma vacinação, vai ter um manejo com o gado. Aí eu adorava, aí era minha diversão. Então sempre já tive mais essa ligação para a parte do gado. E aí meu avô falou, nossa, vendeu essa vaca por 2 milhões. Eu falei, nossa, mas o que essa vaca tem? O que essa vaca produz? Ela... do bezerrinho dela de ouro, o que que é? Ele falou, não, filho, isso daí é um trabalho de melhoramento genético, que trabalha no topo da pirâmide. Aí eu falei, que legal, e fiquei quieto. Aí Você tinha o quê, uns 13 anos, você me falou? 13 anos, em 2005. Eu sou do 92, tinha 13 anos. E aquilo lá me fascinou, eu falei, não, eu vou procurar saber. E comecei a entrar na internet, pesquisava. Baixava catálogo antigo, começava a estudar, e isso é uma coisa que vicia, parece, é incrível. Você quer começar a estudar pedigree, você quer começar a estudar exposição, e aí eu puxava as exposições antigas, ó, qual vaca ganhou, qual não sei o quê. E eu comecei a assistir com meu avô sempre que eu podia. Eu estudava de manhã, então não conseguia assistir leilão até a noite. Então eu colocava a fita VHS lá pra gravar, gravava o leilão inteiro. Tem gente que não sabe o que é isso, fita VHS, né? Chegava em casa da escola, almoçava rapidinho e ia, em vez de fazer lição, ia lá assistir leilão. E aí ficava assistindo. E eu tinha um caderno, até inclusive minha mãe me mostrou esse caderno o ano passado, que ela guarda tudo que eu anotava. Eu anotava todos os preços, Rafael, todos os preços, o pedigree da vaca, pai, mãe, nascimento, quem comprou, por quanto vendeu. E aí fui estudando. Vi em leilão, falava assim, ó, essa vaca, ela tem uma média boa de filhos. O preço dos filhos dela são mais caros que a prenhez. Então eu vou comprar uma prenhez dela. Então, mais ou menos, na minha cabeça, eu ficava me iludindo, me sonhando. Tudo por brincadeira. Uma vontade que eu queria seguir pra minha vida. Claro, mas assim, parecia ser uma ilusão pra você conseguir adquirir um animal daquele. Exato. E eu sempre falava, vamos comprar uma vaca. Eu falei, calma, tudo tem a hora certa. Não, vamos comprar esse aqui, ó, tá vendendo metade. Não, tem a hora certa. E nisso eu fiquei 1 ano estudando, Rafael, um ano estudando, acompanhando o leilão, assistia tudo, anotava tudo. Aí, a criatório referência que eu tinha um sonho de conhecer a J Galera, que era em Ponta Linda. Na época era um dos maiores criadores da raça. Por quê? Pelo que você assistia nos leilões, você falou, essa que eu quero, era a sua referência. Era a genética mais sonhada que tinha. Um animal J Galera tinha a grife J Galera tinha um peso diferente na hora de vender o animal. Então, isso você percebeu só nos leilões ou já tinha contato com algumas pessoas te falando também? Não tinha contato com ninguém. Então foi a sua percepção para descobrir que realmente era o mercado. Nos leilões. Então assisti e falava, não, a J Galera é o criatório. Aí em julho de 2006, teve os leilões J Galera, que foi sexta, sábado e domingo. Sexta foi prenhez, eu assisti, foi muito bom mesmo. O sábado, animais de produção, muito bom também. E aí teve o domingo, que foi o shopping dentro da fazenda, que eram os animais a preço fixo. Uhum. Aí eu cheguei pro meu avô no sábado à noite e falei, vô, vamos lá conhecer a J Galera, vamos lá ver como que funciona. A gente não precisa ir comprar, mas vamos ver. Aí ele falou, chama teu pai, se teu pai animar, a gente vai. Aí chamei meu pai falou, vamos realizar um sonho teu, que você quer tanto conhecer a J Galera, vamos conhecer. E aí a gente foi eu, meu pai, meu avô, minha avó. Chegamos lá, não conhecia ninguém. Assim, conhecia as pessoas pela televisão. Mas amizade, relacionamento, zero. Zero. E foi incrível. A primeira pessoa que a gente encontrou na porteira da fazenda foi o José Galera, que era o fundador da marca J Galera. Uhum. Ele era o pai do Helder. Ele atendeu nós numa maneira tão acolhedora, tão carinhosa, que a gente parecia que conhecia ele só por ver por televisão, mas parecia que tinha uma ligação boa. Bacana. Ele falou, vocês são criadores? Meu avô falou, não, a gente não é criador, a gente tem um pouquinho de gado de corte, mas a gente queria conhecer como funciona esse gado de elite. O Murilo gosta muito, assiste leilão, eu queria saber como funciona, conhecer a fazenda de vocês. Ele falou, não, é um prazer.
vem aqui que eu vou mostrar tudo. Chamou um funcionário, mostrou todo o gado pra nós. E aí a gente ficou encantado. Uhum. Aí meu avô, do nada, virou assim e falou assim... Era o Josimar que atendeu nós na época, o funcionário. Meu avô falou, Josimar, se a gente quisesse comprar metade de uma prenhez, será que o Helder vende? Aí ele falou, ó, eu posso conversar com o Helder. Vamos lá conversar com o Helder. Meu avô, não atrapalha ele não. Porque o Helder pra mim era um ídolo. Uhum. Se eu tenho um ídolo no negócio hoje, uma pessoa que eu guardo com carinho, infelizmente ele já não tá mais entre nós, mas todo leilão eu lembro dele, eu me emociono, porque era uma pessoa que assim, eu tinha como um exemplo de vida. Eu falava assim, um dia que eu quero crescer, ser neilorista, eu quero ser que nem esse cara. Porque era um cara que atendia todo mundo bem. Ele atendia bem, ele fazia bons negócios para todo mundo, ele dava oportunidade para quem queria começar a criar e produzir um gado que é o espelho que eu quero fazer hoje, sabe? Que a gente tenta fazer hoje é o criatório do Helder. Aí ele chegou pro Helder e falou, olha, eles querem comprar, você não vende? Aí o Helder falou, eu vendo o que vocês quiserem, a gente fica sócio. Aí meu avô falou, eu queria então uma prenhez da Itália 4, que era a vaca da época, e a da Fadami. Aí e Duas contou prenhez. nessa história. Mas era pra entrar em 50% de cada um. 50% de cada uma. Uhum. O Helder criar, o Helder fazer tudo. Aí contou na história, o Murilo assiste leilão, o Murilo é teu fã, sempre quis gostar. Aí eu lembro que, assim, isso daí me marca e mexe comigo até hoje. O Helder falou, olha, não sei se o nosso negócio vai dar certo, se vocês vão comprar mesmo, mas eu gostei da boa vontade dele, o sonho dele, então eu vou realizar. Antes de vocês comprar, eu vou te dar uma bezerra de presente. Putz. Nossa, aquilo, Rafael, me mexeu comigo, assim... Eu levo com um carinho tão grande que acho que lá que me deu o start de falar, não, esse daqui que eu quero pra minha vida. E você tinha 14 anos só. Tinha 14 anos. E aí meu avô acabou fazendo a negociação, ficamos com as duas prenhez e eu ganhei uma bezerrinha do Helder. Então isso pra mim foi porque você ganhar de um presente de um ídolo é a mesma coisa de uma criança hoje ganhar uma camisa do Neymar. Então é uma realização muito grande. E foi aí que a gente foi começando. A gente foi comprando animais em parceria. Pra quê? Pra sentir firmeza no mercado. Esse negócio é bom mesmo? Vamos começar a criar? Vamos fazer o projeto na nossa casa? E foi comprando prenhez em parceria. Compramos várias com o Helder. Aí nisso a gente comprou Sabiá também. Comprou junto com o Mafra, junto com a IP Ouro. Fomos comprando vários animais em parceria. Mas nada levamos pra casa. Tudo deixamos de parceria. Ficava na origem. No coisa. E aí até lembro, Rafael, e minha avó fala isso até hoje. Qualquer pessoa que perguntar na nossa história, minha avó vai contar. Eu sempre fui meio avantajado nesse pezinho. E meu avô sempre teve o hábito de caminhar. Ele gostava de caminhar todo dia à tarde. E ele caminhava no meio da laranja. E aí eu ia com ele. E aí ele e minha avó. E a gente ia caminhar. Eles me levavam, arrastavam junto. Vamos, Maurício, tá precisando. E aí eu andava aquela laranja lá em casa. Eu ficava olhando e falava assim, vó, aqui a gente podia fazer um piquete. Ô vó, aqui a gente podia fazer uma baia. Aqui a gente poderia construir outro piquete. E eu tinha meus cadernos, eu desenhava todo o projeto, Rafael. Todo o projetinho. Aqui vou fazer um piquete, aqui não sei o que, não sei o que. Que bacana. Aí minha avó falava, filho, que legal, vai dar certo. Só que assim, ela hoje confessa, mas eu no fundo também lá eu sentia. Que ela falava assim, nossa, é o sonho dele, mas eu acho que esse sonho nunca vai chegar. Nunca vai se realizar. Então ela sempre me apoiava, não, vai dar certo, filho. Um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. E meu avô falava, não, Murilo, uma hora nós vê. Mas eu desenhava tudo aquilo na minha cabeça. Hoje, o que é o Nelore de Bertone, a estrutura que é, o que virou, eu vou te falar, é 2, 3 vezes maior que o sonho pequenininho que eu comecei. Então isso, Nossa. quando a gente volta, dá um saudosismo gostoso de lembrar como que era e dá um ânimo. Fala assim, não, a gente começou do nada e graças a Deus foi escalando cada degrau. E é isso que eu tento levar para todo mundo que conhece, que começa no negócio. Começa, é um negócio que dá certo? Muito bom. É um negócio que é rentável? É. Só que você tenha paciência. É um negócio de médio a longo prazo. Todo mundo que entra, que quer ter resultado rápido, não dá certo. Porque é um negócio que você tem que planejar, tem que se dedicar, tem que gostar e tem que amar. Então, graças a Deus, foi degrau por degrau que foi dando certo. Nessas prenhezes que você adquiriu a primeira vez, junto com a bezerra que você ganhou, elas foram pra pista depois? Como é que foi o seu contato com pista? Então, e aí foram animais que foram fazer pista na J Galera, mas nunca tiveram resultados expressivos. Porém, eram uns animais de valores agregados. E você, molecão, na hora que tava vendo isso, você devia se apaixonar, né? Nossa, apaixonado. Você lembra quando entrou o primeiro animal seu na pista, cabresteado, o que você
Aquele sentimento? Ah, foi gostoso, mas um pouco decepcionante também. Mas Porque eu vou, não deu. eu vou chegar nessa parte, pra você entender. Em 2009, infelizmente, a gente perdeu o Elder. Ele faleceu, muito novo, foi uma das grandes perdas que o Nelore já teve. E aí a gente já tinha uns 10 animais em parceria com o Elder, junto com o Mafra, com alguma coisa. Aí chegou um momento de decisão. Meu pai chamou e falou assim, o que a gente vai fazer? A gente vai vender esses animais? A gente vai começar o nosso negócio, trazer aqui para casa? O que a gente vai fazer? Meu avô falou, vamos ver o resultado do leilão? Aí foi os animais todos para liquidação J Galera, vendemos tudo lá, Todos os seus de parceria foi tudo. todos os parceiros que tem na J Galera, e vamos ver o resultado. Se for um resultado bom, a gente vai pegar e começar a criar. Se for um resultado mais fraco, a gente já liquidou, já vendeu tudo e acaba por aqui e começa. Aí eu fiquei naquela ansiedade, será que vai dar Mas tá certo? falando de quanto tempo depois? Em 2009, 4 anos. 4 anos Em depois. 2006, 3 anos depois. 3 anos depois. Aí eu fui naquela expectativa do leilão. O leilão J Galera foi assim, absurdo. Na época foi extraordinário. Então todos os animais que a gente adquiriu, se não ganhava o dobro, ganhava o triplo de dinheiro, foi assim, maravilhoso. Meu pai falou, não, esse negócio é bom mesmo, vamos tentar começar? E foi aí, Rafael, que a gente começou a comprar as primeiras prenheses, só para nós. Com base nas anotações que eu fiz uma listinha das vacas que eram as que melhores produziam. Ó, essa vaca, pai, ela vende prenhez por 100 mil, só que a média das filhas dela é 200. Vamos investir nela? Tentava procurar os negócios com menores riscos. Montei uma listinha e fomos comprando, uma prenhez por prenhez, prenhez por prenhez. Compramos o quê? Umas 40, 50 prenhez. E nisso deu a base do nosso negócio. Ele falou, mas agora nós vamos começar a trabalhar sério. Isso você comprando aqui e ali, buscando Sempre. o alto nível de cada criador. É, tudo abrindo as porteiras com coisa. O primeiro animal que a gente levou, aí foi que a gente começou a fazer pista. A gente tinha um funcionário que era o Cabelo. Era uma figura, um cara que incentivou muito e assim, pegou a gente no começo. Começou a nascer os primeiros bezerrinhos, a gente não tinha baia ainda, Rafael. Não tinha baia pronta. Ele falou, vamos improvisar uma baia aqui, vamos fazer um negócio. Pegou um barracão de máquina que a gente tinha, só era coberto, só que não era fechado lateral. Vamos fechar isso daqui. Aí fomos lá com arame e amarramos. Amarramos tudo, fizemos o fechado lá, um cercado, dentro do curral. O chão era de cimento. Aí falou, mano, não pode ser cimento porque vai machucar o casco. A gente ia na beira da rodovia, o pessoal vinha cortando o capim da rodovia, a gente ia lá, catava os capim e fez a cama do gado. Falamos, daqui que nós vai começar. E começou do nada. Até eu tenho foto no Instagram, em vários locais, daquele nosso começo do nada, porque é incrível. Você tem essas fotos pra gente ilustrar aqui? Depois eu tenho, te passo. Pode mandar que vamos colocar aqui na tela. Porque é incrível. Era num fundo de um barracão que a gente fez 4 bainhas lá e foi lá que começou um sonho. Era totalmente amador o negócio, a estrutura, mas que era um sonho que estava se começando. Cabresto, a gente não comprava um cabresto pronto, a gente ia lá, comprava corrente na cidade e montava um cabrestinho para fazer, para começar a amansar os animais. E foi pegando gosto, a família foi pegando gosto, todo mundo foi gostando. Meu avô tem o costume, Rafael, todo dia à tarde ele vai lá e fica passando a mão nos bezerros, ele senta na baia e faz carícia. Aí meu pai falou, não, vamos construir uma baia de verdade? Aí foi construir uma baia, um galpão lá com 10 baias. Só que até ela ficar pronta, a gente ficou usando essa improvisada. Essa improvisada. E aí levamos os primeiros animais na exposição de Fernandópolis. Assim, foi os últimos da categoria, não premiou bem, foi péssimo, foi muito mal. Eu até lembro que a gente levou um touro que a gente tinha em parceria com o Mafra, o touro chegou na exposição, ele tomou o cabo e partiu embora. Então, assim, essas histórias que, assim, vai incentivando, vai gostando, e foi tudo degrau. Aí teve essa decepção da pista, falamos, vamos melhorando. E foi melhorando, foi melhorando. Aí até que uma prenhez que a gente comprou um casal de prenhez da Flagra. Deu um macho e uma fêmea. Deu os dois melhores bezerros, o casalzinho que tinha começado a nascer. Era o Gibi 63, o macho era o Gibi 63 e a Gibi 65. Quando eles estavam no ponto para levar pra pista, eu falei, agora vamos voltar com a pista, porque eu acho que agora dá pra gente fazer alguma coisinha. Aí a gente foi na exposição de Passos, o bezerro foi primeiro prêmio. E a bezerra foi acho que quinto. Ó, de uma cerca, de um último lugar, vim pro primeiro prêmio, já tá bom. Tá evoluindo. Tá evoluindo. Aí vamos pra Uberaba na Exposebu? Vamos. Levou o casalzinho no Uberaba na Exposebu. Só que esse dia eu tinha faculdade. E eu tava na faculdade e não consegui estar acompanhando a pista. Então eu assistia tudo pelo celular.
Meu avô teve um problema grave de saúde, ele ficou internado e ficou na UTI uns 90 dias. Então meu pai acompanhava, ajudava ele lá em Rio Preto. Então acabou ninguém indo pra Exposebu acompanhar o julgamento. E eu assistia de casa. Eu lembro como se fosse hoje, o Bezerro sendo julgado, de repente saiu a notícia do campeonato, ganhou o campeão Bezerro. Chamava Coliseu. Nossa, foi uma alegria, eu saí gritando naquela faculdade inteira. Foi assim, muito emocionante. Foi isso que lá, um start da nossa história. Eu falava assim, primeiro campeonato foi dentro de uma Exposebu, que era uma pista super consagrada, pesada. E aí nisso, o funcionário nosso, que é o Cabelo, chegou na fazenda depois da exposição, ele falou, tive uma proposta, vou voar novos ares. Meu pai falou, vai com Deus, que Deus te ajude, que você siga bem, siga na sua empreitada. Aí eu falei, será que agora o negócio de pista vai desanimar? Aí a gente contratou o Lúcio, que hoje tá lá, até hoje é o nosso responsável pelo bezerreiro. E foi continuando, a gente foi continuando. Aí a gente contratou depois o Ron, que é o principal puxador de pista nossa, que é o que coordena a equipe hoje. E foi montando a equipe aos poucos. E aí foi que, quando a gente contratou o Ron, nasceu uma bezerra que é a Gênova, que é a principal fêmea que tinha nascido lá em casa. Uma bezerra que era já extraordinária desde o começo. A gente foi com ela na pista, premiou bem, graças a Deus, vendemos super bem. Na Expoinel, no leilão É a Água da Lupe, foi um estouro, vendemos, foi uma venda que todo mundo sonhava fazer na época. Vendemos metade dela por 25 mil de parcela. Ela tinha sido reservada no Novilha Menor em Uberaba. A Rima Agropecuária comprou, no ano seguinte ela foi grande campeã da Expoinel Mineira e grande campeã da Expoinel. Então aí foi um start de um sonho, fazer uma grande campeã. Eu falava assim, quando a gente começou, eu sempre falava assim, um dia se a gente levar um animal em Uberaba e for um primeiro prêmio, tô realizado, é um sonho que eu já cumpri. Aí chegar no ponto de fazer uma grande campeã, e aí foi que foi deslanchando, graças a Deus. Aí a gente foi comprando mais animais, foi dando força no projeto. Graças a Deus a gente tem um currículo, acho que de pelo menos 7 grandes campeonatos nacionais. Que maravilha. Gênova, Taiga, Linda, Shankara, Iris 8, Camila, Rubi e um macho que é o Rock. Então foram 8 grandes campeonatos. 8 grandes campeonatos. Em Uberaba, nós junto com os parceiros, né? Mas é um fato que, assim, para aquele menino sonhador de 13 anos virar e falar, poxa, 8 grandes campeonatos nacional em Uberaba, é um sonho, cara. Não, uma história de incrível. dedicação, de comprometimento que é incrível essa história. Realmente é de emocionar cada passo que você foi conquistando para chegar nesse ponto. Né? E é degrau por degrau. E sempre, Rafael, contando com a família. Eu acho que assim, a base de tudo sempre é a nossa família. Minha família, graças a Deus, é muito unida. Todo mundo tem um carinho muito grande um pelo outro. E todo mundo trabalha pelo mesmo propósito. A gente quer ofertar sempre o melhor da genética, fazer um trabalho bem feito. Às vezes a gente fica aqui na câmera representando, mas a gente representa uma família que ama, gosta e faz por paixão. Meu irmão é veterinário, ele se formou, ele que acompanha tudo a parte lá do bezerro que nasce até a novilha emprenhar, até a novilha parir, tudo. Ele é 100% dedicado nisso. Quando você sonha junto, você tem os companheiros do seu sonho, é muito mais gostoso, né? Tá de mão dada, né? Todo mundo. Você sonhar sozinho é mais difícil. Mas quando você tem uma família que te apoia, te incentiva, que gosta. Por exemplo, a gente quando vai para comprar uma grande vaca em leilão, fazer um investimento, a família inteira vai junto. Por quê? Que bacana. Porque todo mundo toma decisão junto. Então, isso que é gostoso de trabalhar, porque a gente trabalha em equipe. A família ama, e graças a Deus a gente tem uma equipe que dá suporte de manejo muito boa, que o resultado dá certo, né? Pelo que eu tô entendendo, talvez o momento mais difícil ou mais que exigiu mais de vocês deve ter sido quando você trouxe o gado para dentro de sua casa, sem estrutura pronta para fazer tudo isso. Teve algum momento que você pensou em desistir, achou que não ia dar certo, ou teve pelo menos medo de tudo dar errado? Eu até lembro muito bem, Rafael, o ano passado, no nosso leilão, até o Paulo Brasil brincou, na hora que tava vendendo o animal, eu gosto de reprisar os leilões, ficar assistindo, ele falou, o Murilo tem um defeito só, ele não tem medo. O Paulo falou? O Paulo Brasil falou, o Murilo não tem medo. Então acho que dentro, às vezes a gente pode ter um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, mas eu não procuro nunca demonstrar isso, eu procuro sempre mostrar que vai dar certo. Então, graças a Deus, a fé, a confiança, meus avós, minha família toda é muito católica, tem muita fé
Então, acho que a fé nossa, a fé do tudo que nos move, nunca deixou a gente ter medo. Então, assim, quando a gente comprou a Jolie, por exemplo, foi um investimento muito alto, um investimento que nunca tinha chegado a fazer, comprou uma vaca de 1,5 milhão junto com a Pecuária São Jorge, mas era um investimento bem audacioso. O povo falava, vocês são loucos? O que vocês querem? Eu falei, não, a gente acredita e vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. E vi uma oportunidade, por exemplo, na Jolie, que foi muito boa. Era um criatório que estava liquidando, uma genética pouco ofertada, represada. A vaca era pentacampeã do ranking. Eu falei, essa vaca vai dar certo. A vaca se pagou em 60 dias. 60 dias. 60 dias com venda de prenhez, aspiração, e pagou. Meu pai falou, nossa senhora, esse é um negócio bom, vamos comprar mais vaca. Eu dou exemplo que as nossas vacas são uma empresa. As vacas, uma vai ajudando a pagar a outra e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Depois de Jolie veio Viatna, depois veio Parla, que foi a compra mais cara que a gente fez hoje, até hoje foi a Parla. Pra você ver, Rafael, como que assim, no momento, como chamaram a gente de louco, de vocês falaram, o que vocês estão fazendo com o negócio? Mas tem que ser meio louco mesmo, né? Tem que ser meio louco, mas a gente acreditava. A Parla foi uma vaca que eu sempre sonhei ter na vida. Desde quando eu comecei, eu lembro muito bem, eu fui num leilão com o Helder, os 3 anos que a gente pôde conviver, para mim foram de muito aprendizado e me marca muito. Eu fui com um leilão com o Helder em Araçatuba. Ele falou, nossa, Murilo, o AJJ tem uma bezerra que para mim é um fenômeno, o melhor animal que eu já vi na vida há muitos tempos. Eu falei, Helder, como que chama? Ele falou, chama Parla. Aí eu lembrei desse nome, Parla. E ficava com essa Parla na cabeça. E Parla, e Parla, e Parla. Aí ela foi bigrande campeã nacional, ganhou 2 vezes Pozebu. E ela foi vendida várias vezes. Mas sempre assim, em cifras que a gente falava assim, não pode mexer nisso hoje. Por exemplo, ela vendia por 1 milhão. Na primeira vez que ela foi vendida, foi metade por, acho que 2 milhões e pouquinhos. Eu falava, olha pai, essa vaca é extraordinária. Eu falei, Muri, mas não pode gastar 2 milhões numa vaca agora. Eu falei, não, eu sei pai, mas tudo, vamos degrau, vamos comprar uma prenhez uma hora compra uma prenhez dela. Vamos comprar uma prenhez dela. Mas várias vezes que ela foi vendida, eu sempre falava, meu pai, vamos comprar essa vaca? Não, Murilo, não pode, é um passo de cada vez. E chegou essa vez que o Bavaresco ia vender Noite dos Campeões, em 2021. Aí eu falei, pai, eu sentei na mesa com meu pai, com meu avô, eu lembro se fosse hoje. É a última vez que a Parla vai ser vendida, a vaca tá com 14 anos. Se a gente sonhava um dia de ter na vida a Parla, essa vai ser a hora ou nunca mais. No Murilo, a vaca tem 14 anos, já tá velha. Eu falei, pai, ela tá velha, tá com 14 anos, mas ela tem 4 clones, então é um negócio interessante. Já vem o seguro, não precisa nem fazer seguro da vaca, o seguro já é os clones. Acompanha junto na compra? Acompanhando junto, era o pacote genético. Aí eu falei, Murilo, vamos ver como que vai ser. Graças a Deus o Jolie tá paga, a Viatna tá encaminhada pra pagar. Vamos ver até quando nós consegue ir. Ele falou, quanto você acha que sai? Eu falei, pai, eu acho que metade dela sai uns 70. Vamos ver. 70 mil de parcela, metade. Que seriam uns 2 milhões e 100. Eu acho que são 70. Aí eu fui pro leilão. Eu cheguei um dia antes do leilão. Que a gente também era promotor nos campeões junto com o Bavaresco, com o Caçabiá. Uma equipe boa de promotores. Eu cheguei antes do leilão, eu falei, ih, pai. Aí eu liguei pra ele à noite. Eu acho que os 70 não compra vaca, não. Aí ele falou, vamos ver. Eu falei com o seu avô, acho que, sei lá, até uns 100 mil, acho que não dá conta de ir. Aí eu já animei, eu falei, agora pode ser que eu não tenha chance, né? E aí chegamos. No leilão começou a venda. Ela já no começo ela amarrou uns 60, 70. Eu falei, nós vamos comprar essa vaca. Você já tinha entrado nos lances ou tava quietinho? Não, tinha começado. Mas tava meio parado nos 60, 70. Eu falei, acho que agora vai ter chance de ter essa vaca na casa. E aí pedindo a dobra, porque tinha um outro condomínio disputando. E o outro condomínio só ia entrar se pudesse disputar. Acho que era um condomínio da Casa Branca, Canaã, o Irmãos Bonfilholi e Mata Velha. E eles falaram, se liberar a dobra, vai entrar outro condomínio. Aí a hora que liberou a dobra, eu falei, acho que vai ser um pouco mais difícil. E foi. Chegou no 100. Aí meu pai falou, agora já chegou no nosso limite, agora é até aqui, né? Aí eu falei, pai, faz o que vocês quiserem, só lembra que é a última oportunidade de ter a Parla em casa. Aí ligou pro meu avô, porque na época da pandemia, meu avô ficava em casa, não podia ir. Aí a gente ficou o tempo inteiro, a venda dela inteira, foi mais de 1h30 de venda no telefone com meu avô. E aí, meu avô falou, vai. Meu pai falou, mas tá caro. Vai. E minha avó junto, não, vai, é pra comprar.
E aquilo, Rafael, eu saía da mesa e voltava, saía da mesa e voltava. E foi a disputa. 100 em 100, 100 em 100, 100 em 100. Ela saiu 131.200 e bateu pra nós. Foi Nossa. subindo de 100 foi, até 131, foi de 100 em 100 reais subindo. 100, aí 100, vira e mexe 500. arredondava e 100, e 100, e aquela... 131 E 200. e 200. É 131.200 ou 133.200? Tá, alguma coisa por volta disso. É, acho que é 131.200. 131.200. A hora que bateu o martelo, eu falei, conseguimos, a vaca é nossa. Nossa, fiquei numa alegria, numa emoção tão, uma adrenalina boa. Eu falava assim, falei, pai, é a melhor vaca que existe na raça da Nelore e vai ser duro existir outra igual ela. Aí ele falou, Murilo do céu, como que nós vai pagar esse trem? Eu falei, pai, calma que nós vai dar um jeito, ela vai se pagar. Uhum. Ela não vai se pagar em prenhez, já tinha avisado ele há muito tempo. A gente vai fazer um projeto. O projeto da vaca é deixar nascer filhos e produzir filhos da vaca. Ela vai se pagar com filhos, porque essa vaca é diferente. Ele falou, Murilo, mas se ela morrer rápido? Eu falei, pai, ela durando 1 ano pra nós tá bom. Ela se paga. Aí beleza. A hora que eu deitei minha cabeça no travesseiro, Rafael, eu falei assim, meu Deus do céu, como que agora eu vou fazer pagar 4 milhões na metade de uma vaca? Porque assim, naquela época foi o recorde. Eu falei, meu Deus do céu, e se essa vaca dá um piripaque e morre, acontece alguma coisa? Eu falava, Deus ajuda. E sempre confiando, vai dar certo, vai dar certo. Recebemos vários convites de vender prenhez. Eu falei, não vamos vender prenhez, vamos segurar. Eu quero segurar essa vaca, quero vender o mínimo de prenhez possível, porque eu quero deixar o bezerro nascer. Aí a gente até fez um leilão no final do ano junto com o Paraná, o Dueto, vendemos uma prenhez dela, vendeu super bem. E aí começou a nascer as filhas, Rafael. Aí eu falei, pai, tá vendo? Por que a gente não poderia ter vendido a vaca? Vendido prenhez? Essa vaca o pai vai ver. A primeira filha que nasceu foi a Belamina, nasceu com o Landau. Toda a produção a gente combinou com o Bavaresco, que era o sócio das outras metade. Uhum. A gente ia nascer tudo junto. A primeira bezerra que nasceu, vendemos metade por 40. Aí foi vender outra por 20. Foi. Aí começamos a vender as prenhez, começamos a movimentar mais ela no mercado, mas já tendo as filhas dela já nascendo com a marca Giber. Mas só nesse exemplo que você falou de 40, 20 e tal, já tava quase batendo o valor da parcela dela. Quase. Chegou em 2023, no ano de 2003, a vaca já tava paga praticamente. Que maravilha. E assim, vendendo as prenhezes. E aí eu falei, pai, viu como que a vaca ela é forte no mercado, ela tem uma força, Rafael, que é incrível. As bezerras que nascem dela são extraordinárias. No comecinho de 2024, ano passado, a gente perdeu ela. Eu falei, mas ela viveu mais do que a gente tinha esperança. Hoje a gente tem os clones produzindo. E pode continuar produzindo em cima dos clones? Muito, os clones produzem muito bem. Produz tão bem como da vaca. É isso que eu falo, que a segurança do clone é incrível. Até, por exemplo, um dos destaques do nosso leilão ano passado foi a Capri. A gente vendeu 50% dela por 92 mil de parcela. Mais um pouquinho dava quase o preço da vaca. Então, assim, hoje o lucro dela já está muito grande. E é nisso que a gente vai girando a empresa e comprando outras vacas e montando um plantel de Isabela, Raridade, Parla, Shankara. Só fenômeno. Vacas que, assim, egípcia, que são de confiança no mercado e quando a gente põe para vender prenhez, vende, graças a Deus, com muita facilidade. Esqueci de entregar o boné logo na abertura. Sempre esqueço, turma, você me xinga aqui, ó. Obrigado, Boné de participação aqui no Agro 360. Muito obrigado. Murilo, você está falando tanto aí dessa questão da Parla, principalmente, que é uma vaca que construiu um legado para você, pelo que eu estou entendendo aqui. A questão dos clones é permitido na associação e como é a sucessão depois que a vaca morreu, por exemplo, no caso da Parla? A gente, quando começou a comprar uns animais um pouco de valor agregado, a gente falava assim, como que a gente vai... É um ser vivo, pode ser que aconteça algum problema, a gente perca. Vamos fazer seguro? Vamos cotar um seguro, mas era inviável. Não valeria a pena na época. Aí eu falei, gente, o melhor seguro para você ter uma vaca é o clone. Porque assim, infelizmente você pode perder a vaca, mas vai ter aquele clone produzindo. E por incrível que pareça, a produção do clone é igualzinha da original. Você não consegue identificar qual que é da vaca original, qual que é do clone. Em todas as questões morfológicas, ela traz tudo aquilo que você quer no indivíduo? Na produção é praticamente 100% igual. Ela não é parecida. Por exemplo, o clone da Parla não é idêntico à vaca original. Porém, geneticamente é 100% igual. Certo, mas eu digo que o que a Parla colocava na produção ela dela própria, igual. A clone coloca igual. Exatamente igual. Exatamente igual. E produz assim. A Parla, no final da vida, ela já estava produzindo um pouquinho menos por causa da idade. Os clones já produzem
mas em quantidade. Uhum. Então, por exemplo, a Parla, eu lembro que até no finalzinho da vida dela, ela dava 10 ossos, mais ou menos. Hoje a gente tem 5 clones, a hora que você aspira os 5 clones, você tem 100 ossos. Então, é o seguro melhor que tem. O investimento de um clone hoje, um clone deve estar girando mais ou menos em torno de uns 100 mil reais para fazer um clone. Se tirar o segundo, aí tem um desconto. Terceiro, tem um desconto. Mas para fazer o primeiro é 100 mil. Então, perto de um valor do animal, é uma segurança enorme que você tem. Então, eu acho isso muito importante, muito interessante, os clones. E é uma ferramenta que, por exemplo, a Parla, quando a gente comprou, tinha 14 anos. Não tinha uma expectativa muito grande de vida. Mas o que deu segurança é o clone. Uhum. Até hoje, por exemplo, qualquer animal bem vendido que tem, se ele tiver um clone, a força de você comprar, a confiança é muito maior. E comercialmente falando, quando vem no registro, tem o sufixo de clone, né? Exato. E aí, ela tem o mesmo valor agregado? Ou muda um pouquinho? A original sempre tem o valor mais agregado. Porém, a gente está tentando trabalhar, desmistificar isso, por quê? Porque o animal filho do clone é a mesma coisa, é a mesma qualidade de produção, é o mesmo... Não tem o que mudar. Então a gente trabalha sempre para conseguir provar esses clones, porque a produção do clone, agora que a gente perdeu a Parla, a gente consegue ver os clones produzindo, é incrível, cara. As bezerras do clone, por exemplo, teve esse Poinel Mineira há pouco tempo agora, o tanto de bezerra boa que apareceu dos clones da Parla. Hoje, abrir a nossa baia, as melhores bezerras da nova geração são filhas do clone da Parla. Eu tenho certeza, hoje não, hoje o produto do clone tem um pouquinho menos de valor do que o original. Mas com o tempo, vai cair esse preconceito com clone, porque é uma ferramenta muito importante. Porque você pega uma grande vaca consagrada e faz ela perpetuar por vários anos. Por exemplo, a Viatina 19. Quando ela foi vendida, a gente foi penúltimo lance, quando ela saiu por 21 milhões. Só que era a vaca sozinha, ela não tinha nenhum clone. Agora eu acompanhei uma notícia que parece que nasceu o clone dela. Isso, se a vaca for vendida novamente, dá uma segurança enorme para quem comprar. Porque, Claro. Poxa, você tem a vaca e você tem a vaca, entre aspas, você tem a vaca produzindo uma vaca, o que produz uma, produz em dobro. 2 ou 3, seja quanto for. No caso da Parla, tá produzindo hoje 5 Parlas produzindo. Então, a segurança para quem compra, para quem reproduz é muito grande, né? Isso é muito O importante. negócio, Nelore de Elite, o objetivo final sempre é a pista. A pista e fornecer genética de qualidade para o mercado. Uhum. É o que eu sempre falo. Por exemplo, o pessoal fala, mas o que essa vaca de 1 milhão vai agregar lá no prato do consumidor final? Os filhos dela, os netos dela são melhores geneticamente. Uhum. Eles vão produzir bezerros mais pesados, animais que vão terminar mais rápido, que no final da cadeia vai estar lá no prato do consumidor. Então a gente trabalha, eu falo que assim, o mercado tem espaço para todo mundo. Mas eu coloco o Nelore de Elite como o topo de uma pirâmide. E a gente está trabalhando incansavelmente para poder melhorar a base, para melhorar tudo. Então a gente precisa do cara que produz os tourinhos, a gente precisa do cara que seleciona geneticamente os animais diferenciados lá na ponta, a gente precisa do cara que vai produzir a carne. Então é assim, é um ciclo que a gente sempre tem que trabalhar unido para produzir e melhorar cada vez mais a genética do gado Nelore. O topo da pirâmide seria onde o animal perfeito geneticamente vai demonstrar na pista aquilo que é. Exato. O que lá embaixo vai trazer o bife no prato do consumidor. Exatamente. O que a gente busca na seleção da pista? Animais precoces, que tenham um equilíbrio, que tenham um desenvolvimento bom, mas sem ser pernalta, sem ser muito baixo. Tem que ter equilíbrio, o animal tem que ter equilíbrio. A raça, a gente nunca pode perder a raça Nelore, porque a raça... É o maior patrimônio, né? É o patrimônio, o animal tem que ter beleza, ele não pode você falar, não, esse aqui é um mestiço. Não, ele tem que ser bom, ele tem que ser bonito, o animal tem que ser bonito, tem que ter característica do Nelore, você tem que bater o olho e falar, não, isso é Nelore. E ter boas características funcionais, parir cedo, dar leite, criar bem o bezerro, desmamar um bezerro pesado. Então, a gente trabalha forçando o animal ao máximo para a gente poder selecionar. Porque, Rafael, a pista, muita gente fala, a pista não dá animais produtivos, o negócio é o pasto. Mas a pressão que é feita na pista é muito maior que no pasto. Porque, um animal de pista, ele tem que emprenhar até os 20 meses. Para ele participar da pista, ele tem que estar prenho até os 20 meses. Ou seja, com 13, 14 meses, a gente está começando a inseminar.
E tem que trabalhar pra... Só que nesse tempo já fez a aspiração delas também. Ainda não, eu não... Você não eu pode ou você não usa? Eu não gosto de aspirar o animal sem estar prenha. Sem pelo menos estar prenha. Pra não prejudicar, pra não judiar desse animal. Porque a gente, assim, todo animal tem um carinho especial. Eu falo, não, vamos respeitar o tempo do animal. Mas a gente sempre tá numa forte pressão de seleção. A gente dá a melhor ração que tem. A gente sempre tá testando o máximo de desempenho dele. Ó, o animal tem que ganhar peso. Ele tem que emprenhar cedo, tem que emprenhar até os 20 meses. Geralmente o animal de pista tá parindo na faixa de 24 a 26 meses. Tem que dar leite. Tem que emprenhar de novo até os 30 meses, tem que estar prenhendo de novo, para poder participar de pista. Então quando você vê uma vaca chegar, por exemplo, uma carina que foi valorizada em 24 milhões, ela é uma das últimas categorias hoje do campeonato. Ela já é vaca matriz. Vaca matriz. Por que ela tem essa valorização? Porque ela foi desafiada, Rafael, muito quando ela era bezerra. Ela teve um trato máximo para dar o desempenho dela. Ela aguentou a pruma, ela não entortou, não aconteceu nada. Ela emprenhou cedo, ela pariu bem o bezerro, ela criou bem o bezerro, ela reconcebeu cedo, ela pariu de novo. Então, assim, um animal desse tem que ser valorizado. E a gente trabalha para esse animal ser valorizado. E no final das contas, até a Carina, a gente foi penúltimo lance quando ela foi vendida, agora no leilão Cataratas. Por quê? Porque é um animal diferente, é um animal que tem aquele valor. Então o desafio que a pista promove em cima do animal é muito grande. É o animal entortou. Ó, vai vender pro descarte. A gente vende na fazenda vários bezerros lá, sem registro, sem nada, porque não é interessante. A vaca pariu, não deu leite, descarta. A gente manda matar. Porque o que a gente quer selecionar é um animal produtivo, um animal funcional, um animal que vai contribuir para a pecuária. Então a gente sempre tenta produzir esse animal e democratizar no mercado. A gente tem sempre o leilão anual na fazenda. Isso é uma retrospectiva que eu sempre gosto de fazer demais. Em 2009 a gente começou a criar. 2010 fizemos nossa base. Eu acho que o primeiro leilão, se eu não me engano, foi em 2011. A gente fez um leilãozinho no Canal Rural numa terça-feira, pequenininho, nós em parceria com o Cassiano Terra Simão. Primeira vez no estúdio de televisão, fiquei emocionado, falei, nossa, vai ser legal. E foi um resultado bom, mas um leilão simples, um leilão, lembro que acho que faturou 300, 400 mil reais. E aí foi crescendo. Cada vez o leilão virtual vinha melhorando. Aí teve um ano, 2021, o Ademir chegou lá em casa e falou, Murilo, vamos fazer um leilão aqui na fazenda? Não, Ademir, nós não tem estrutura pra isso não. Não, mas nós monta, nós vai fazer a estrutura. Mas nós vai trazer gente aqui. Falei, não, moço. Já tava finalizando aquela história de pandemia, né? Podendo receber. Já tava um pouco mais tranquilo. Vamos fazer então. Fizemos pequenininho, uma estruturinha para 80 pessoas. E graças a Deus, assim, muita gente tinha um pouquinho de medo da pandemia, não foi, mas uns amigos foram e já foi muito melhor do que o resultado do leilão virtual. Falamos, ó, legal, leilão na fazenda, legal, hein? Vamos aumentar um pouco? Aí aumentamos no próximo ano, fizemos para umas 200, 250 pessoas. Foi extraordinário, dobrou o faturamento. O primeiro tinha faturado 5 milhões, aí fez o segundo, já deu 10. O leilão inteiro faturou 10 milhões. Falei, nossa, vamos melhorar, né? Então vai sempre melhorando. Então o nosso leilão sempre é em maio. Dia 10, 11, mais ou menos de maio. Passou o primeiro dia, a cabeça já começa a martelar. O que eu vou fazer? O que eu vou melhorar? O que eu posso agregar? E, Rafael, isso é um negócio viciante, cara, porque a gente fica naquela expectativa. Aí, vamos melhorar de novo? Aí fizemos outro leilão, aumentamos a estrutura, deram 300, 350 pessoas. 300 pessoas, mais ou menos. Já faturou 15. Aí, o ano passado, falamos, agora nós vamos fazer um leilão top. Que, infelizmente, a gente perdeu a Parla. Eu falei, vou fazer um leilão de tributo à rainha. Vai chamar Tributo à Rainha. Eu quero mostrar pro mercado por que a Parla é a Parla. E falamos, vamos fazer um leilão como ela merece. Foi assim, foram 3 dias de leilão. Saímos de um leilão virtualzinho numa terça-feira e partimos para um leilão, um final de semana, sexta Prenheses, um sábado Animal Elite e domingo a produção. As fêmeas, os machos, a genética. Faturou 40 milhões. Que maravilha. Então, assim, foi um salto e graças a Deus a gente conseguiu colocar o nosso leilão entre os 5, 10 principais leilões do ano. Então, isso para nós é uma realização quando a gente volta
a fazer a retrospectiva e ver da onde saiu e da onde a gente tá caminhando. E agora a gente já tá chegando perto do nosso próximo leilão, que vai ser nos dias 9, 10 e 11 de maio. Uhum. E a expectativa é muito grande. A gente vai estar ofertando o melhor, como sempre. Eu sempre falo, esse leilão a gente faz para provar tudo que a gente fez durante o ano. Os melhores animais que a gente produziu durante o ano vai. Doadoras, vamos vender doadoras, fazer uma bateria de prenhez na sexta-feira assim especial, umas bezerrinhas novas maravilhosas. E a prova do trabalho que a gente fez o ano inteiro. É a pista e é o leilão. Eu sempre falo que o nosso termômetro é a Exposebu, que é em maio, que eu sempre tem um gostinho especial. Exposebu, Spoinel é muito forte, a concorrência é muito grande, né? E o leilão. Todo ano supera a nossa expectativa. Eu falo, não, então estamos no caminho certo. Vamos melhorar? Então sempre melhorando ano a ano. Participando de muitos leilões, o que eu consigo enxergar é que o leilão é onde você está trazendo os seus convidados para dentro da tua casa para celebrar toda a história que você está escrevendo na sua criação, né? Não, e é muito gratificante, Rafael, porque, por exemplo, o ano passado, o público que deu foi muito maior que a nossa expectativa que a gente tinha planejado. Porque, assim, a gente vende um calendário de Exposebu muito grande. A Exposebu fica uma semana lá o povo. Então a gente fica com medo, fala, pô, será que o pessoal vai vir prestigiar a gente? Vai vir aqui em casa? E uma coisa que eu sempre gosto, Rafael, eu sempre friso, que a gente tem que prestigiar todo mundo. A gente tem que sempre apoiar todo mundo que se inicia, que tá criando. Então, nossa família, acho que eu vou te falar, 90% dos leilões que tem, a nossa família tá presente. Então, a gente sempre gosta de prestigiar todo mundo, de estar participando. Então, a gente fica na expectativa, será que o povo vai prestigiar nós? E graças a Deus, o ano passado deu mais de 400 pessoas. Foi muito bom, assim. Eu falo que, assim, tem pessoas que eu nunca vejo no ano inteiro em leilão, tava lá em casa. Então isso daí é muito gostoso. Imagina. Você vê um amigo, você fala assim, você receber um amigo dentro de casa é muito gratificante. E a gente sempre tem aquele lema, a gente tenta tratar 400 pessoas como se fosse receber uma pessoa só dentro da nossa casa. Então a gente tenta fazer o máximo, dar um conforto, um bom buffet, um bom show. Tentar fazer que a pessoa se sinta como se ela estivesse no sofá da casa dela, acompanhando o leilão pela Se TV. divertindo e... Mas celebrando. Celebrando com a gente dentro da nossa casa e mostrando nossa genética, mostrando nosso trabalho e trazendo os grandes amigos para venderem com a gente. Então isso daí para nós é a realização. Eu vou todo final de leilão e falo, esse daqui é o meu sonho. Olha, nenhum sonho eu imaginava chegar nisso e trazer todos os amigos dentro da nossa casa. Então, para nós que começou do simples e foi melhorando a cada ponto, junto com a família, junto com a nossa equipe, é muito bom voltar e ver cada passinho que chegou. E graças a Deus, ter clientes que procuram a marca Gibertone. Tem cara que a gente liga, quando vai ser teu leilão? Eu falo, não, vai ser 9, 10 e 11 de maio. Não, então não vou comprar nada agora porque eu quero esperar para comprar no seu leilão. Eu quero te prestigiar. Então, graças a Deus, a gente aos poucos está conseguindo fazer o Nelore Gibertone, a marca Giber, ser uma grife igual a J Galera era, que eu admirava tanto. Isso para nós é uma realização. E sabe o que a gente vê? Eu trabalho bastante no mercado de cavalos e tudo mais, a gente vê o seguinte, às vezes aparecem novos investidores e talvez no primeiro momento são mal assessorados na hora de entrar para o mercado e acaba o cara desistindo por causa disso. E eu vejo aqui nessa história toda que você contando que lá atrás, quando a J Galera te recebeu ali de uma forma tão carinhosa como você expressou, inclusive emocionado aqui, o que te fez perpetuar e hoje você está passando isso para frente. Exatamente, Rafael. O apoio que o Helder me deu, eu sempre falo para todo mundo que quer começar, pode contar com o Nelore Gibertone que a gente vai te apoiar, a gente vai abrir as portas. Para quem acreditou na nossa genética, ter o mesmo sucesso que a gente teve quando a gente acreditou na J Galera. Então, eu falo que o essencial é você ter paciência, pensar a longo prazo, porque o resultado vem. Meu pai sempre falou, a nossa conta, você começa investindo 100 e recebendo 0. Aí você trabalha para você investir 70 e receber 30. Aí você tem que trabalhar mais para equilibrar. Investe 50 e fatura 50. E aí você tem que alternar. Você investe 30 e recebe 70. Mas você nunca queira chegar
não investir mais nada e receber 100. Porque aí você fala assim, cheguei no meu ápice, aí você esquece, aí você é ladeira abaixo. Porque sempre você tem que melhorar, sempre tem uma genética melhor para melhorar, sempre tem algo a mais que você pode agregar no seu plantel. Então você sempre tem que tentar equilibrar a conta 70-30, mas isso é com muito prazo. E uma coisa que a gente sempre gosta de ter, que nem você falou, uma boa assessoria. São pessoas que nos acompanham, que nos indicam bons animais e que nos dão apoio. Por exemplo, desde o nosso começo a gente teve apoio do João Marcos da IP Ouro, que é uma assessoria que eu sempre considero demais. O Ademir da Premier, que para mim, pessoalmente, é um cara que eu tenho um carinho, uma consideração muito grande, porque hoje eu faço parte só do Nelore de Bertone, mas uma das grandes oportunidades profissionais que me deu foi o Ademir. Quando eu logo terminei da faculdade, você fica aqui, o que eu vou fazer? Vou trabalhar no Nelore de Bertone? Claro, nunca vou abandonar. Mas você quer crescer um pouco mais? Você quer ter um outro emprego? Você quer não você ter só o reconhecimento da família, mas você quer ter de outras pessoas. Provar que você faz alguma coisa. Exato. Também. E o Ademir, na hora que eu terminei a faculdade, ele falou, Murilo, vamos trabalhar comigo na Premier? Ele falou, eu queria uma pessoa de confiança que pudesse me organizar toda a minha vida na Premier. Fazer o escritório, fazer cobrança, organizar. E minha paixão sempre foi papel. Eu gosto de papel, gosto de organizar, gosto de cobrar, gosto de faturar, gosto de mexer. Então o Ademir me deu essa oportunidade, trabalhei uns bons anos com a Premier, aí agora, o ano passado me apertou um pouco mais na Nelore de Bertone a demanda, eu falei, Ademir, eu não quero deixar um negócio ser mal feito na Premier, eu preciso me dedicar ao Nelore de Bertone, mas você saiba que eu tenho um carinho muito grande por você, pela oportunidade que você me deu de poder mostrar que eu posso fazer alguma coisa sem ser na minha família, mas agora eu preciso seguir com a carreira do Nelore de Bertone. Eu falei, Murilo, eu te entendo perfeitamente, eu te agradeço muito a tudo que você fez por mim. Então, assim, é uma pessoa que sempre me apoiou em todos os nossos sonhos, sempre apoiou no Nelore de Bertone. Então, são as duas assessorias que sempre estão conosco, que é a Premier e a IP Ouro, que são Ademir e João Marcos. Eu tenho um carinho muito grande por eles, que tudo que eles sempre... o que o Nelore de Bertone eles têm uma boa contribuição com isso, porque sempre acreditaram em nós e sempre nos assessoraram. E é isso que eu tento passar para quem está começando. Tem uma boa assessoria, tem uma boa dedicação, tenha pé no chão e ame. Não entre só no negócio pensando no dinheiro, porque o dinheiro vem, graças a Deus é rentável, mas você precisa ter perseverança, porque você passa por desafios. Tem hora que você perde um animal, você fala assim, poxa, vou desanimar. Não, vou acreditar. Tem vou outro ter aí que ter pra fé. fazer. Tem... E a evolução genética é isso. E às vezes, até vou entrar num assunto que, né, você falou, é lucrativo, dá dinheiro, e por vezes você vê lá uma manchete que sai em todas as redes sociais e tal, uma vaca por 24 milhões, 20 milhões, vem aquelas críticas, vem aquelas pauladas que vêm de fora aí, né, que falam inverdades e tal, mas o negócio existe. Você falou, vamos voltar ali atrás, é o topo da pirâmide, que existe um comércio do melhoramento genético e vende-se prenhez, vende embrião, vende tudo isso e é o que vai trazer o retorno. Uma vaca tem que se pagar. Ô, Rafael, eu sempre vejo essas críticas aí e assim, eu falo assim, é por inveja, porque assim, o cara não sabe o que tá acontecendo. Uma vaca para valer 24 milhões, que nem a Karina vale, é o que eu te falei. Teve aquele processo todo dela se provar por que ela vale 24 milhões. E não são várias, são uma ou outra que vale um valor desse, porque assim, é um objeto de desejo. E um animal desse teve comprador, teve penúltimo lance, teve um antepenúltimo lance, chegou num preço desse por quê? Porque teve disputa. Várias pessoas queriam. A gente foi penúltimo lance da Karina, as 3 vacas mais caras foram Karina, Viatia 19 e Dona. As 3 a gente foi penúltimo lance. E assim, e as 3 com dorzinha, falar, putz, podia ter batido pra nós, né? Mas a gente foi até onde a gente dava, até onde a gente conseguia. E você tinha um critério, um trabalho, um projeto pra cada uma delas. Projeto. Por exemplo, a Viatia 19. Ela saiu 33% por 7 milhões, ou seja, 21. Eu falei, pai, é uma vaca diferente de tudo que já existiu na raça Nelore. Eu vejo ela como uma parla. Se a gente pudesse voltar no tempo e comprar a parla com 3 anos. A parla a gente comprou com 14. Ele falou, não, filho, é muito boa mesmo. Vamos ver o que nós conseguimos fazer. E a vaca mais cara que tinha sido vendida tinha sido a Iris 8, por 9. Então foi um salto muito grande, de 9 para 21. Ninguém imaginava. Aí a gente foi até o máximo que deu. Eu falei, mas essa aqui, o projeto dessa vaca é se pagar com 3, 4 anos, tá, gente? Vamos... pé no chão, mesmo coisa que foi da parla. Hoje eu faço a conta assim, mais ou menos, a Viatia deve, para quem comprou, já deve estar paga e tá dando lucro, em menos de 1 ano e pouco.
Então, assim, por quê? Porque são animais que têm uma pressão de seleção grande, porque são animais que têm um marketing já formado, já sai um animal valendo desse, já tem um marketing formado. É. Quem não quer ter uma prenhez da vaca de 20 milhões? Então, para um animal chegar a essa valorização, teve a disputa, teve várias pessoas, ela encaixa no projeto de todo mundo. Só que muitos tiveram coragem de disputar e teve um mais corajoso que pagou e tá tendo resultado. Então, tem essas por aí. críticas? Tem, mas tem um trabalho de gente que acredita e faz valer a pena. Porque se, por exemplo, fosse só número fake lá e não valesse mesmo, não ia ter continuidade. É. Porque sempre é recordes batendo, recordes batendo, recordes batendo, e o negócio sempre se mantém. Então, é agregado. Por exemplo, a Viatna valeu 21 milhões, venderam uma aspiração dela ano passado por 3. Ou seja, Nossa, o que ela produziria em um mês foi vendido a barrigada dela lá, a FIV, por 3 milhões. Ou seja, com 7 meses de produção, ela se pagaria. Então tem solidez, né? bom, aqui a gente criou agora um novo quadro que as pessoas, quando o entrevistado vem gravar, mandam algumas perguntas e aí o nosso diretor aqui seleciona 2. Posso fazer, não? Pode, Tá liberado? pode. E se tiver polêmica aqui? Não tem perigo. Ó, a pergunta primeira vem do Ademir Giovannini. Nesses anos todos de criação, qual o momento mais importante para o Nelore Gibertoni? É como eu te falei, o Ademir é uma pessoa muito especial e, Rafael, foram vários momentos importantes. Vários, vários, vários mesmo. Mas cada grande campeonato que a gente fez tem um gostinho especial. Cada animal que nasceu, de a gente ver nascer bezerrinho, apostar e falar, não, isso aqui vai virar uma grande campeã, tem um gosto especial. Mas para mim o momento mais marcante foi a realização do nosso leilão ano passado. Porque a gente sempre quer crescer, mas chegar no leilão do ano passado e ver o que aconteceu, a gente vendeu, por exemplo, vendeu a Capri, metade de um animal nosso valorizado em quase 5 milhões. A egípcia vendida a 12 milhões. Então, assim, ter o reconhecimento, ter os amigos dentro da casa, a nossa genética ser valorizada, olhar para todo mundo e falar assim, não, que Tá sonho, todo mundo que aqui. sonho. Aí eu falei, essa aqui é a maior conquista que eu já tive na raça Nelore até hoje. Que bacana. Só que assim, até hoje, espero que esse ano Vai superar agora dia... Quanto? 9, 10 e 11. 9, 10 e E mais. 11, se supere esse sonho, se supere essa realização. Então, foram vários momentos marcantes, mas a realização desse leilão desse ano para nós foi, do ano passado, né, 2024, foi muito gratificante. Eu falei, que momento que a gente chegou. Isso para nós é um orgulho. Meu pai até se emocionou no final de poder ver a família toda lá unida. Tem uma foto até no meu Instagram de toda a família unida no final do leilão, a nossa equipe que trabalhou, e ver aquilo lá, toda vez que eu vejo aquela foto me arrepia, me emociona, porque fala, aquele sonho de 13 com 14 anos deu certo. Então, assim, poderia ter seguido outra carreira? Poderia ter sido médico, poderia ter sido advogado, poderia ter sido tantas outras coisas, mas eu segui um sonho. E isso eu sempre falo para todo mundo que gosta da raça, fala, siga o seu sonho. Se você fizer bem feito, se você gostar, se você se dedicar, se você der o sangue, vai dar certo. E graças a Deus, ver que deu certo, falar, poxa, a gente fez um dos melhores leilões do ano. Isso daí, para nós, é muito bom, tem um carinho muito especial por isso. Eu tenho outra pergunta aqui para você, do Eduardo Marins. Nelore Marins está iniciando sua seleção no Nelore Elite. Quais os critérios devem ser observados? É o que a gente estava falando, né? Ter uma boa assessoria, gostar, se dedicar, estudar. A gente sempre quer evoluir, sempre evoluir. Então eu sempre pego meu caderninho lá para ver as anotações que eu fiz, vou anotando o que a gente precisa melhorar, a gente vai corrigindo os erros. Então, assim, dedica, ama. É um sonho, mas faça esse sonho se tornar realidade. E tenha paciência, tenha fé, tenha esperança, tenha boas pessoas do lado. Isso daí para mim é alguma coisa que eu tenho muito carinho. Todo mundo que já esteve ao nosso lado, muitas pessoas já deram risada quando a gente começou. Imagina. Não vai chegar em lugar nenhum, não vai coisa. Mas os de verdade sempre ficaram. Sempre nos apoiaram, sempre nos abraçaram, sempre nos deram apoio. Então essas pessoas que eu guardo no coração e sempre quero escorar e dar todo o apoio de ter boas pessoas do lado. Então essa é a dica que eu dou. Tenha boas pessoas do lado, tenha boas companhias, acredite, tenha fé, tenha esperança, tenha persistência,
Porque o resultado pode demorar um pouquinho, mas chega. Mas chega quando você faz bem feito, em qualquer ramo da vida, né, Rafael? Tudo que a gente faz bem feito, tudo que a gente bota uma gota mais de suor, um pouquinho de amor, um pouquinho de dedicação, dá certo. É a persistência, a fé, é o segredo para tudo dar certo. E investir em boa genética, em bom manejo. Eu sempre escuto a frase dos 3 R's. O Nelore tem a base de 3 R's: a raça, a ração e o relacionamento. Uhum. Então tem uma boa equipe, tem um relacionamento bom com bons amigos para você ter roda. Então, assim, sempre tenta ser mais fácil uma negociação. Tenta sempre pensar no lado do seu amigo, pensar no lado do comprador e fazer acontecer. Que isso sempre vai dar certo. Só voltar um pouquinho no tempo. Se você pudesse chegar agora para aquele menino de 13 anos andando no meio do pomar com o vô e com a avó, talvez até de mão dada, sei lá, Exatamente. pudesse falar alguma coisa para aquele Murilo de 13 anos, o que você falaria para ele hoje? Eu voltaria e falava: Murilo, faça o que vier no seu coração. E que foi o que eu fiz. E tenha paciência. Igual eu sempre tive, sempre fui na paciência, fui calmo, escutando muito conselhos dos meus avós, do meu pai. Meu pai e minha mãe sempre puxando a orelha: ó, Murilo, vai devagar. É aqui, é aqui. Siga o caminho certo, o caminho de Deus, o caminho da fé, da esperança. E se eu fosse voltar, Rafael, eu voltaria e falaria: Murilo, você tá no caminho certo. Não desista do teu sonho, porque uma hora seu sonho realiza. Mas tenha calma, tenha paciência, que tudo vai dar certo. E isso, voltar no tempo e falar: não, eu não mudaria nada, para aquele menino é muito gostoso. É bom falar, ver, assim, a gente faz uma reflexão e vê que a gente tá no caminho certo, né? Porque respirando com paciência, a hora chega e Deus sempre abençoa quem ama e gosta do que faz. Agora você falou que meu querido Paulo Brasil, meu colega de trabalho, a gente fala amigo, colega do martelo, eu complementaria o que ele falou sobre você. Te ouvindo aqui, vendo a sua emoção e sua paixão, eu diria que você tenha muita coragem. E quando você falou que botou a cabeça no travesseiro e falou o que será que vai acontecer agora na primeira compra audaciosa de vocês, eu diria que coragem não é ausência de medo. Coragem é saber enfrentar o medo da melhor maneira possível, e pelo que eu vi, tem o medo vem, mas a coragem tá acima de tudo. Exatamente, é o que eu sempre tento unir. Cada pessoa tem sua qualidade e tem sua virtude. É que eu falo. O meu avô, ele tem muita coragem. Eu espelho muito nisso dele. Ele tem coragem. Ele fala: não, vamos. Meu pai é mais pé no chão. Fala: não, filho, vamos fazer conta. Então, a gente sempre tenta trabalhar com a razão e com o coração. Então, tenta sincronizar. Ter a coragem de falar: não, vai dar certo, mas ter a razão, ó. Aqui dá, aqui não dá. O coração pode falar: vamos aqui, mas às vezes você não vai conseguir honrar com o compromisso que você fez. Então, meu avô sempre fala: a gente tem que ter o fio do bigode, o combinado. Então, a gente sempre tem que escutar o coração, falar: não, eu vou fazer, eu vou acreditar, vai dar certo. E escutar a razão também. Não, vamos fazer porque a conta é essa, vai dar certo. Então, o Nelore é isso. Você tem que investir e você tem que falar: não, eu me arrisquei, mas agora eu vou trabalhar para pagar esse investimento. Eu vou fazer esse negócio dar resultado. E para mim sempre foi um desafio muito grande, né, Rafael? Porque a gente sempre tá junto com uma família, embora todo mundo acredita, apoia nosso sonho, apoia a nossa coisa, a gente tem que mostrar resultado. Claro. Então, eu agradeço muito a nossa família, a união que a nossa família tem, o amor que a nossa família tem um pelo outro, e dizer que o Nelore Gibertoni, graças a Deus, é o que é pela união de todos, pelo amor que todos dão, pela dedicação que todos dão e pelo sonho. Eu e meu avô somos mais corajosos de arriscar, de falar: não, vai dar certo, mas a gente sempre põe na papel do lápis, na ponta do lápis: não, aqui vai dar certo mesmo. Então, tem que fazer tudo com segurança, dentro, um passo de cada vez, por isso que eu falo que é a longo prazo, porque dá certo, graças a Deus, e tá dando. Eu tenho certeza que o Nelore de pista, Nelore de elite, para quem investir, quiser começar agora, quiser aprimorar seu plantel, tem um futuro muito grande pela frente. Vendo esse ano que começou, né? O ano começou muito bem, os leilões. Eu tenho certeza que a gente já tá decolando um avião que vai alcançar voos bem altos, se Deus quiser. Maravilha. Tem café lá? Se o senhor quiser passar na frente para entrar tomar um café? Deixar o convite aqui, seria um prazer te receber. Vou lá. Não sei como tá a sua agenda no dia do nosso leilão, mas estamos preparando uma festa com muito carinho para receber todos os amigos lá.
Se Deus quiser, se eu estiver com a agenda livre, com certeza vai estarei ser lá. um grande prazer te receber, toda a sua equipe, já tá aqui convidados para estarem aqui lá conosco, que vai ser um evento com muito carinho. Eu sempre gosto de receber os feedbacks de quem foi e falo, Murilo, como que é gostoso receber a energia da família de vocês na hora que a gente pisa lá dentro. Porque a gente não se sente só como um convidado, a gente se sente como uma pessoa especial que tá aqui dentro. É isso que meu avô tenta levar. Meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai, meus tios, meus irmãos, meu irmão, meu filho, que é o maior presente que Deus me deu na vida. A gente sempre tenta receber todo mundo com carinho. Receber como se a gente estivesse recebendo dentro da nossa casa. Então, a energia que a gente tenta colocar e que as pessoas de bom coração vêm para lá, a gente tenta receber muito bem para poder fazer um evento marcante, se Deus quiser, mais um ano na nossa história. Então vou deixar o recado aqui, dias 9, 10 e 11 de maio, leilão Nelore Gibertoni, direto de Taquaritinga, São Paulo. Santa Teresa. Neloristas, é um leilão imperdível. Quero te agradecer, Murilo, obrigado pelo teu papo aqui. A gente tinha muita conversa ainda de Nelore pela frente, mas fica aqui aberto o convite para a hora que você quiser. O Agro 360 é seu. Obrigado, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Sempre acompanho o canal de vocês. Obrigado. É uma realização de um sonho estar aqui, um prazer enorme poder contar um pouco da nossa história e quem sabe, se Deus quiser, incentivar novas pessoas que têm a vontade, mas precisa do incentivo. E a gente está aqui para falar, não, dá certo, acredite. Vocês que, como eu, por exemplo, pode ter 13, 14 anos querendo um sonho, o pai, escuta seu filho, escuta o seu sonho, escuta o seu coração, vai dar certo, e confiem, e a gente tá de portas abertas para receber os amigos lá em casa dia 9, 10 e 11, para junto ser um leilão especial. Obrigado mais uma vez. Oportunidade. Esse foi mais um Agro 360, conversando com o Murilo Gibertoni, da Nelore Gibertoni, que deu uma aula e uma inspiração para muita gente aqui. Semana que vem, estamos de volta com mais Agro 360 para você. Até lá.